Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. E hoje eu quero falar com você que é homem, mulher, temente a Deus. Você que está passando por momentos de tribulação, de provação. Você que acredita que está sem forças. Eu quero também falar com esse seu amigo, essa sua amiga, esse seu irmão, essa sua irmã em Cristo Jesus, que está passando por momentos difíceis. Pessoas que você considera fiéis a Deus, pessoas que você considera estarem na presença de Deus, mas essas pessoas estão passando por muita dificuldade. Essas pessoas estão sofrendo e algumas até já desistiram da fé. Hoje você vai entender a importância da perseverança, a importância de ser provado por Deus e não desistir da sua fé. Nós sabemos que José foi vendido aos 17 anos de idade. E durante esse período, ele passou por humilhações, por maltratos físicos e psicológicos. Nós sabemos que José, ele estava longe da família, na terra de estranhos, na mão de pessoas que se sentiam donos dele. Mas sabe, nem todos os momentos durante a venda de José foram momentos de sofrimento. Houve um momento que José, ele foi vendido a Potifar. Sim, e Potifar reconheceu a grandeza de Deus na vida de José. E como Potifar reconheceu a grandeza de Deus na vida de José, Potifar colocou José como o mordomo de sua casa. Meu amigo e minha amiga, e aquele momento foi um momento único na vida de José, a ponto de José quase que se acostumar a uma vida de servo em uma terra estranha. Mas esse não era o plano de Deus. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes você está vivendo altos e baixos. Alguma coisa dá errado, de repente algo dá certo. Você se acostuma com aquilo que dá certo e de repente dá errado de novo. E você se desespera e pergunta por quê. Vamos lá. Qual era o plano de Deus na vida de José? Antes de José ser vendido, José, ele teve uma visão de que o sol, a lua e as estrelas fazia reverência para ele. Ele teve um sonho de que os feixes dos irmãos se inclinavam perante o feixe dele. Ou seja, o plano de Deus, lá quando José tinha 17 anos de idade, era de que José se tornasse um homem importante, poderoso, a ponto de até mesmo seus familiares o reverenciarem. Só que quando José foi vendido, foi para a casa de Potifar e se tornou mordomo, José, ele estava acostumado a uma vida tranquila. E quando ele foi seduzido, quando ele foi provocado pela mulher de Potifar, olha o que ele disse. Ele diz assim: meu senhor me tem por mordomo e não sabe de nada que tem em casa, pois tudo que ele tem me passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu
tamanha maldade e pecaria contra Deus. Sabe, naquele momento, José, ele estava dizendo à mulher de Potifar o quanto ele se sentia grande, o quanto ele se sentia realizado, o quanto ele estava bem, mas aquele não era o plano de Deus para José. Meu amigo e minha amiga, e naquele momento, o próprio Deus permitiu que a mulher de Potifar conseguisse tramar contra José, conseguisse enganar o marido, provocar-lhe o ciúme e fazer com que José se tornasse agora um homem preso, deixasse de ser um servo, um escravo e passasse a ser um homem condenado. É claro que Deus continuava com José. É claro que Deus continuava a abençoar a José. E tudo que José fazia prosperava. Se você vê, diz assim: o Senhor, porém, era com José. E Deus foi benigno para com ele, de modo que o carcereiro o tratou bem e confiou às mãos de José todos os presos, de modo que todas as funções que ele delegou para José, ele não se preocupava. Meu amigo, minha amiga, passou um tempo e José não estava confortável, ainda que ele tivesse regalias dentro da cadeia, dentro da prisão de Faraó, ele não estava conformado com aquela vida. E vieram o padeiro-chefe e o copeiro-chefe e sonharam. E José interpretou os sonhos deles e olha, aconteceu exatamente como José revelou. E José chegou para o copeiro e disse assim: olha, lembra de mim quando estiver na presença de Faraó. Meu amigo e minha amiga, a Bíblia diz que 3 dias depois desse sonho, reabilitado em suas funções, o copeiro-chefe esqueceu-se completamente de José. Porque essa era a vontade de Deus. O que eu quero que você entenda é que você vai lutar com suas forças para melhorar a sua vida. Mas a melhora só vai vir segundo a vontade de Deus e no tempo determinado por Deus. Porque Deus está preparando você para a sua vitória. Não para você se sentir conformado por ser um escravo na casa dos outros, mas porque você é bem tratado, está tudo bem. Não para você passar o resto da vida numa prisão sem muros. Tem pessoas que passam o resto da vida dependendo de remédios, dependendo de médicos, dependendo de coisas que o Senhor não criou você para isso. E agora preso na prisão do rei, José não estava conformado com a vida dele na cadeia, pelo menos não como ele estava na casa de Potifar. E agora, Deus prepara o futuro de José. Deus incomoda Faraó com 2 sonhos que, na verdade, revelavam a mesma coisa: 7 anos de abundância e prosperidade, 7 anos de fome e miséria. Meu amigo e minha amiga, a Bíblia diz que quando José está na cadeia, Faraó tem esse sonho. E foram justamente 2 longos anos após José pedir que o mordomo se lembrasse dele, quer dizer, o copeiro se lembrasse dele.
E o copeiro se esqueceu. E quando Faraó teve esse sonho, e os sábios, os entendidos, as autoridades, ninguém conseguiu ajudar a Faraó, o copeiro-chefe chegou para Faraó e disse: meu senhor, lembro de um homem que revelou-me um sonho. E tudo o que ele disse que ia acontecer, aconteceu. E Faraó chama José. E José, com toda humildade, revela o sonho. E José, com toda humildade, pede a Faraó autorização para dar um conselho. E diz: coloca, ó Faraó, um homem de sua confiança, que governe sobre todo o Egito, para que controle os grãos durante o período de fartura, para quando vir a fome, o Egito seja soberano. Mas José, naquele momento, se você ler a Escritura, ele já não acreditava que seria ele esse governante. Ele apenas deu um conselho a Faraó e simplesmente aguardou o que seria agora da vida dele. Se ele voltaria para a prisão, o que aconteceria com ele? E a Bíblia diz que Faraó reconhece a presença de Deus na vida de José. É claro que Faraó não conhecia Deus, nem o poder de Deus, mas ele entendia que José tinha o espírito dos deuses. E se José conseguiu entender aquele sonho, teria sabedoria o suficiente para cuidar do Egito. E agora José deixa de ser José, passa a ser Zefate-Paneia, passa a ser governador de todo o Egito, deixa de ser um simples escravo e passa a ser um homem livre, com autoridade que apenas perde para o próprio Faraó. Meu amigo e minha amiga, e a Bíblia diz que tudo isso acontece quando José tinha 30 anos de idade. Ou seja, José passou 13 anos sendo provado, testado, para ser aprovado por Deus. E é essa parte que eu preciso que você entenda da história de José. Porque quando você lê a história e você perde a noção do tempo, você acha que tudo foi fácil. E muitas vezes você não quer passar por uma tribulação de um mês, de uma semana, de uma perseguição de um dia ou dois no seu trabalho. Muitas vezes o mal chega na tua porta e você já começa a reclamar, falar mal, murmurar. E tem gente que aí diz: pastor, porque nunca sou abençoado? Porque você nunca é aprovado. Todas as vezes que vier a prova, resista. Todas as vezes que vier a prova, lembre de quem é você e a que Deus que você serve. Não esqueça que se José se deitasse com a mulher de Potifar, ele perderia. Se José murmurasse contra Deus, ele perderia. E ele teve 13 anos completos, repletos de razão, para ele falar que Deus não existe. Mas não foi assim. Ele continuou confiando e acreditando, mesmo quando parecia que tudo que esperava José era a morte. Eu não sei o que você acha que espera você. Eu não sei para que tipo de mal você se preparou. Lembre-se, Deus quer o melhor para aqueles que amam e guardam a sua palavra. Meu amigo e minha amiga, Deus quer o melhor para você.
Mas ter fé significa se manter firme diante da prova, vencer a prova, para que uma vez você vencendo a prova, você seja aprovado pelo próprio Deus para receber as bênçãos. Sabe, eu espero que essa mensagem de hoje sirva de ânimo para você que desistiu, murmurou, reclamou, até mesmo você que desviou da igreja, deixou de participar dos cultos, das reuniões, porque você está sofrendo. Eu espero que essa mensagem de hoje te traga a luz que faltava para a sua vida. E assim como Deus engrandeceu a José, engrandeça você e faça você e as pessoas que são importantes para você abençoadas e felizes. Feche seus olhos, é momento de falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus e eterno Pai,